Olá, uma boa noite para vocês. Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre um assunto que é após Red Pill. Né? Eu estava conversando com alguns amigos e vendo algumas coisas também que acontece em todos esses anos aí de atendimento, né? Dando essa ajuda para os homens sobre a questão da após Red Pill. O que acontece depois que esse cara toma pílula depois que ele conhece a Red Pill? Em primeiro momento, cara, a gente tem que entender que toda essa paixão pela Red Pill, logo de início, quando você conhece, ela é muito boa. Realmente ela traz uma paz para você, realmente uma paz interior. Ela começa a te dar alguns ensinamentos que você vai entender o porquê que as coisas aconteceram. E aí você começa a se libertar de muitas coisas. Principalmente uma das primeiras libertações que você tem é consigo mesmo, né? De deixar de ser um beta, deixar de ser um bobo. E isso te faz um bem. Quando você começa a cuidar de você, quando você vê que você não estava cuidando de você, que você não estava zelando de você não estava zelando da sua vida, e aí você começa a ver que tudo isso você está podendo fazer agora, então isso é muito bom, isso é muito bacana. E o cara se sente muito bem com isso. Né? O cara que não malhava começa a ir para a academia. E são os primeiros momentos, né, da Red Pill, né? Ele começa a deixar todas aquelas pessoas que são tóxicas, que fazem mal a ele. Ele deixa para lá, ele não fica mais perto dessas pessoas. E todo esse esquema que esse cara vive, tudo isso que ele está vivendo nesse momento, é um momento de muita alegria. E eu quero comparar como se fosse uma paixão, certo? Certamente é como se fosse uma paixão. Ele sente essa paixão pela Red Pill, ele está na Red Pill, ele está feliz com a Red Pill, ele fica ali, poxa, isso aqui é o melhor que eu consegui para minha vida. Então ele começa até a melhorar de vida, melhorar seu corpo, melhorar suas amizades, começa a deixar as mulheres tóxicas para lá e começa a procurar realmente o seu bem-estar, cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida profissional. Então ele começa a ter êxito na vida, certo? Então tudo isso de início é muito bom, mas tem um grande problema que acontece que eu tenho visto que alguns dos meus mentorados têm passado e eu tenho conversado muito com eles sobre isso, que é após Red Pill. O que seria após Red Pill? Após Red Pill é o sentimento de perca que você tem pelo tempo que você não era Red Pill. Vou explicar melhor. Por exemplo, se você for um cara que você nunca economizou dinheiro e sempre gastou e hoje não tem nada perante tudo isso que aconteceu, quando eu digo não ter nada, é ter alguns bens como carro, casa, um bom emprego, alguma coisa assim do tipo. E você viu que durante todo esse tempo você começa a pensar, você começa, quando você vai pela pós-red pill, que você começa a se cuidar, aí você dá uma parada no tempo, certo? E você começa a refletir, você começa a se perguntar a si mesmo por que que você não estudou mais, por que que você não batalhou mais pela vida, por que que você não quis mais procurar crescer na vida. E aí começa a bater um arrependimento daquilo que você não fez, daquilo que você deixou para trás. Começa a bater esse arrependimento. E você começa a pensar, poxa, cara, quando hoje eu sou um cara red pill, por exemplo, né? Hoje eu sou um cara red pill. Mas quando eu não era, isso me fez perder muito tempo da minha vida. E durante esse tempo eu deixei de estudar, eu deixei de procurar melhorar na vida, eu deixei muita coisa para trás. E tem alguns caras, alguns homens, que quando eles entram na Red Pill e chegam nessa pós-Red Pill, esses pensamentos que ele tem, ele começa a entrar numa depressão por não ter feito o melhor que ele poderia fazer durante o tempo que ele era beta, durante o tempo que ele não conhecia a Red Pill. E isso aí é muito grave porque ele começa realmente a ter problemas quanto a isso. E ele começa a pensar, cara, eu poderia ter estudado mais. Olha só, hoje eu entendo que se eu tivesse buscado melhorar a minha vida financeira, se eu não tivesse me casado com tal pessoa, se eu tivesse feito da forma certa, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, então ele começa a entrar, entendeu? Numa poluição de pensamentos, cara, que começa a trazer e começa a levar ele para um campo de depressão, a qual ele começa a se sentir muito depressivo e muito mal com tudo que ele deixou de fazer durante o tempo que ele não conhecia a Red Pill.
É como se a Red Pill mostrasse um caminho certo para ele, mostrasse o que realmente ele deveria ter feito, mas ele não fez. E por isso agora hoje ele está colhendo os frutos dessa perca. Então o cara começa a perguntar, pô, eu casei e não deveria ter casado, porque eu separei e perdi metade de tudo que eu tinha. Então se eu fosse solteiro, isso não teria acontecido comigo. Hoje eu teria um carro melhor, hoje eu teria uma casa melhor, hoje eu teria uma grana guardada, hoje eu estaria bem melhor. Talvez até em questão de mental eu estaria melhor. Então ele começa a pensar nessas coisas, ele começa a olhar para isso, então ele começa a realmente a querer refletir sobre isso, e essas percas começam a trazer para ele como se fosse vários gatilhos, né, emocionais, e ele começa a ficar depressivo por conta daquilo que ele não fez durante o tempo que ele não conhecia a Red Pill, certo? E isso tem acontecido com várias pessoas. Então tem a Red Pill e tem a pós-Red Pill. E a pós-Red Pill para alguns pode ser determinante para a vida deles e para outros pode ser realmente uma questão de fracasso. Ele começa a ver e dar mais valor ao fracasso, ao que ele passou antigamente pelas percas. E isso acontece por quê? Porque por conta das percas que ele teve, hoje ele vê que ele tem que recomeçar. E recomeçar nunca é fácil, recomeçar é sempre difícil. Eu sempre digo que recomeçar é uma coisa assim que não é para qualquer um, certo? Se recomeçar a sua vida aos 30 é uma coisa, agora se recomeçar a sua vida aos 40, aos 50, depois de um casamento, filhos, tudo isso que você teve, e você olhar e falar assim, cara, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter feito melhor, certo? Eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Cara, realmente você não deveria ter feito, mas se você fez, o momento agora é de recomeço. A Red Pill faz com que você venha recomeçar a sua vida assim, como homem. Você precisa recomeçar. É importante esse recomeço. E o que ficou para trás, ficou para trás. Se ficou para trás é passado. E se é passado, não te pertence mais. O que te pertence agora é o futuro. Claro, palavras que eu vi e que eu guardo até hoje numa série, e uma série bem inteligente, e eu consegui ver essa frase e peguei ela para mim. E ela realmente tem me ajudado bastante, porque houve uma época da minha vida que eu também me senti assim, essa pós-Red Pill começou a me mostrar as percas que eu tive pelo fato de não conhecer, começou a me mostrar realmente as percas que eu tive e o que trouxeram para mim, né, para o futuro. Então eu poderia estar melhor? Sim, eu poderia estar melhor. Eu poderia ser melhor? Sim, eu poderia ser melhor. Só que não conhecia. Então eu preciso recomeçar, fazer tudo novamente. E não importa a idade que você está, não importa o corpo, a sua questão profissional, do jeito que você está. O importante é você fazer um recomeço. E a Red Pill vai te ajudar muito nisso. Vai te ajudar a você recomeçar a sua vida. Porque, primeira coisa, vai fazer você valorizar você primeiro, coisa que você não fazia. Depois vai te ensinar a trabalhar, a valorizar o seu trabalho. Depois a cuidar de si, e relacionamento, mulheres vão ser simplesmente uma consequência de tudo isso que você está fazendo. Então, se você pega todo esse campo, os outros vídeos que eu tenho, todo o trabalho que eu tenho e que eu coloco aqui, você vai perceber que a sua vida ela vai ter uma melhora sim. E que você pode fazer isso recomeçando. Eu tenho vários alunos que estavam comigo que recomeçaram aos 30, aos 40, aos 50. E eles recomeçaram e conseguiram. Mas no começo foi muito difícil para eles. E eu sempre alerto para eles, olha, durante a perca que vocês tiveram, cuidado com a pós-Red Pill. Vai chegar um momento que você vai sentar consigo mesmo e vai se perguntar muita coisa, certo? Mas o que leva o homem à frente é o conhecimento. E hoje você está tendo esse conhecimento aqui. E se você tem o interesse de entender tudo isso melhor, se você tem o interesse de entender tudo isso de uma forma assim mais ampla, entendeu? Não deixe de participar do meu grupo, tá? Eu tenho um grupo VIP que cuida desses assuntos, que falam sobre a Red Pill e que ajuda os homens a se elevar mais um pouco, qualquer que seja o momento que ele estiver vivendo, tá? De repente você termina um relacionamento, você quer tratar isso, de repente você quer tratar a sua vida como homem, quer melhorar tudo isso, tem os meus vídeos que possam te ajudar, mas o grupo também é muito importante, tá? Se você quiser participar com a gente, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, curta ele, passe para frente, passe para as pessoas que estão passando por esse momento que eu estou explicando aqui para você, certo? E aguarde os próximos vídeos. Na verdade, eu dei uma parada durante esses tempos, mas agora nós voltamos firme novamente, certo? E um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.